Bom, vamos dar sequência aqui então, meus queridos alunos do primeiro B de Direito. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo programático, enfim, onde estamos no tópico Direito Romano, já perpassamos pela fundação de Roma, história dos irmãos Rêmulo e Rômulo, depois perpassamos pela parte da monarquia em Roma, os 4 reis, a conjectura do rei Servo Túlio, onde abrangeu aí, estabeleceu uma abertura importante aos plebeus, porque a máxima na característica de Roma era sempre voltado e pautado para aí os patrícios, enfim, e aí os patrícios cada vez mais se tornando ricos, enfim. Aí o rei Túlio, na época ainda da monarquia, da nossa aula aí da semana passada, na 7ª semana, enfim, o rei Túlio deu uma abrangência aos plebeus. Contudo, houve aí, enfim, o fim da monarquia. Fim da monarquia, início da República Romana. Então é o que vamos estudar aí na aula de hoje sobre a República em Roma, República Romana. Então, com o fim do reinado, enfim, com o término aí desse perpassar de monarquia dos 4 reis, é certo que se iniciou a República Romana. E aí dividimos república em res, que é coisa, e pública, que é do povo. Então a república é a coisa do povo, a res, coisa, e pública aí do povo. A coisa do povo é a conjectura de república. E essa república em Roma, meus queridos alunos, teve o seu início no ano de 509 antes de Cristo, e a República em Roma ela vigorou aí de 509 antes de Cristo a 27 antes de Cristo. Então é uma república aí bem elastecida em Roma. E como que era essa conjectura da república, uma vez que deixou-se de existir o rei, deixou de existir-se então o monarca, aquele que gerava ali as definições de poderio ali em Roma. Bom, aí, meus queridos, na parte da república houve o nascimento dos cônsules, ou seja, aí pessoas determinadas então dentro de um respectivo mandato a ser cumprido, ou seja, de um lapso temporal, e esse lapso temporal era de 1 ano, esses cônsules então que realizavam aí o gerenciamento, enfim, de Roma. E como eram definidos, como eram escolhidos esses cônsules? Esses cônsules eram escolhidos dentre os patrícios, ou seja, voltou a ter aí elastecimento, enfim, dos patrícios para os plebeus mais significativo quando do início aí da República Romana, porque os patrícios passaram a ser escolhidos como cônsules e aí gerenciavam, enfim, sempre de forma mais favorável aos seus pares, aos demais patrícios. Esses cônsules aí eram magistrados, então, que detinham o poder do império no lugar, então, da onde figurava o rei, o monarca. E como esses cônsules eram patrícios, eles deveriam aí também se fiscalizar um dentro do outro, um fiscalizar o outro. E como se dava aí essa fiscalização? Para que evitasse, então, enfim, um monopólio do poder, que aí geraria a conjectura de um monarca. Na república, enfim, na conjectura de coisa do povo, havia possibilidade de fiscalização, porque durante o lapso temporal de 1 ano eram escolhidos 2 cônsules dentre os patrícios. E esses cônsules, eles permaneciam ali cada qual 1 mês, ou seja, 1 mês vigorava aí, enfim, as diretrizes por um cônsule, no mês seguinte pelo outro cônsule, no 3º mês voltava ali o primeiro cônsule, no 4º mês voltava o segundo cônsule, ou seja, no lapso temporal de 1 ano vigorava de mês a mês sempre esses 2 cônsules, ou seja, um fiscalizando o outro para evitar aí que tivesse a conjectura de eventual corrupção. Bom, nessa estrutura era possível que um cônsule vetasse aí, enfim, a diretriz do outro, ou seja, mesmo o cônsul que estava fora do poder naquele mês,
ele mantinha a visão, ele mantinha-se atento às atitudes, às diretrizes aí, às condutas tomadas pelo cônsul que estava ali ativo, que estava em vigor. Então havia esse equilíbrio dentre os respectivos cônsules. E vocês se recordam também que tinha conjectura aí do que era o Senado, dentre também outros escolhidos. Foi mantido na República aí a conjectura do Senado, mas os cônsules com maior poderio, certo? Então o Senado aí num caráter opinativo, enfim, naquela estrutura legislativa aí na parte da República de Roma. Mas os cônsules aí sempre então 2 a cada período de 1 ano. E aí eram trocados por outros patrícios, ou seja, os patrícios foram ficando cada vez mais ricos. E a plebe, por sua vez, tinha aí lá ganhado força quando da monarquia do rei Túlio, mas quando da república perdeu a força, e aí os plebeus, enfim, eram os que deixavam Roma aí em atividade, eram os que punham a mão na massa, tinham a mão de obra, se ativavam aí, enfim, nas atividades triviais para o desenvolvimento de Roma. Contudo, esses plebeus, vendo os patrícios cada vez mais se enriquecerem, e eles plebeus só trabalhando e ficando na mesma conduta, sem direito à voz dentro da república, se rebelaram. Todos subiram ao Monte Sagrado, e isso logo no começo, em 494 antes de Cristo aí, ou seja, 15 anos então do início da República, em 494 antes de Cristo, houve aí então uma rebelião, enfim, que seria atualmente atrelado aí aos sindicatos, enfim, houve aí uma paralisação, uma greve por parte dos plebeus. Pararam tudo, falaram, não vamos mais trabalhar. Nos moldes em que está, eu fico trabalhando para que os patrícios cada vez mais se enriqueçam, para que os patrícios cada vez mais emanem as suas diretrizes de ordem, e eu, um plebeu, fico aqui sem a possibilidade de opinar, enfim, de ter poderio. Aí subiram ao Monte Sagrado e Roma parou. Roma parou, os patrícios assustados, enfim, viram a importância dos plebeus na atividade econômica, social, administrativa de cunho basilar, enfim, da estrutura de Roma, chamaram os plebeus do Monte Sagrado, pactuaram com eles um acordo e aí criaram o Tribunal dos Plebeus, que foi denominado Tribunis Plebis. Tribunis Plebis foi tido como Tribunal dos Plebeus, ou seja, ao lado dos cônsules denominados e enveredados aí o cargo pelos patrícios, agora o Tribunis Plebis, este sim composto por membros da plebe. E aí esses membros da plebe que compunham o Tribunis Plenis ganhavam, o Tribunis Plebis, Tribunis Plebis, ganhavam imunidade. O que era essa imunidade dada então a esses plebeus? A possibilidade de não serem acusados, a possibilidade de não serem presos e nem punidos, ou seja, eles tinham aí uma respectiva autonomia na sua atividade perante o tribunal, ou seja, se tornaram plebeus com um poderio maior. E aí esses plebeus também haviam uma rotatividade aí no lapso temporal de 1 ano, havendo o câmbio aí nos tribunais da plebe. Professor, legal, mas o Tribunis Plebis, ele ficava inferior ao dos cônsules, enfim? Não, inclusive esses plebeus passaram a ter poder de veto perante as decisões dos cônsules de origem dos patrícios, ou seja, trazendo uma isonomia, um equilíbrio. Com isso aí, então, a greve encerrou, aquela rebelião encerrou, os plebeus voltaram aí na atividade normal e Roma voltou a galgar, enfim, a trotar o avanço novamente, certo? Então é interessante essa parte aí do início da república, dessa parte da rebelião feita aí por parte dos plebeus, que aí voltaram a galgar aí um equilíbrio, uma isonomia, enfim,
daqueles que se ativavam com a mão de obra, galgaram a possibilidade, inclusive, de ter poder de veto perante aí os cônsules, os patrícios. Legal? Bom, dentro dessa conjectura e dentro da dinâmica do direito, é importante o quê? Vemos na atualidade os efeitos dessa história do direito. E lembro a vocês, Roma teve grande importância no nosso cenário jurídico que permeia aí até os tempos atuais. E aí, com as diretrizes de Roma, vamos verificar agora as fontes do direito romano na fase da República. Então, essas fontes do direito romano na fase da República, eu quero que você, meu aluno querido, pegue agora aí caderno, pegue aí a sua caneta e anote o seguinte. Anota o tópico na aula de hoje, a República Romana. É isso que tem que ter aí nas suas anotações. A República Romana. República Romana. Aí você pula uma linha, escreve: vigorou no período de 509 a.C., vigorou no período de 509 a.C. a 27 a.C. Então, de 509 a.C. a 27 a.C. Existia a figura dos cônsules, denominados pelos patrícios, era mantido ali o Senado e houve a criação em 494 a.C., quando os plebeus da base da mão de obra se rebelaram contra os patrícios, subiram ao Monte Sagrado e Roma parou, foram chamados de volta para a atividade e pactuaram um acordo para a criação do Tribunis Plebis. Tribunis Plebis, que era o tribunal aí dos plebeus, e esses plebeus passaram então a ter imunidade, poder de voto, inclusive de veto, de paralisação, não faça assim, perante ali os cônsules patrícios. Beleza? Bom, vamos ver agora então as fontes do direito romano na República. Agora você pula mais uma linha, põe aí uma setinha, uma bolinha, outro título. As fontes do direito romano na República. Aí eu quero que você coloque, vamos estudar na aula de hoje, as 5 fontes do direito romano perante a República. Então você pode colocar aí a primeira delas, colocar o numerinho 1, a interpretação dos prudentes. No 1, primeira fonte do direito romano na República, 1, a interpretação dos prudentes. A interpretação dos prudentes. Aí ponto e vírgula, na linha de baixo, 2, os éditos dos magistrados. Os éditos dos magistrados. Esse é o segundo, aí a segunda fonte, enfim, de direito romano na República. Os éditos dos magistrados, ponto e vírgula. Você coloca 3, o plebiscito. Então a terceira fonte é o plebiscito, ponto e vírgula. Quarta fonte, os costumes. Então, como quarta fonte, temos aí os costumes. E como quinta e última fonte, a lei. A lei. Então as fontes de direito perpassam: interpretação dos prudentes, os éditos dos magistrados, o plebiscito, os costumes e a lei. Aí você preencheu isso. Vamos agora avançar e iniciar então o que é os reflexos então dessa interpretação dos prudentes, o que se chama hoje em dia aí isso. O que seria então, avançando aí, falando da primeira fonte de direito romano aplicável nos dias atuais, que é a interpretação dos prudentes. Meus queridos alunos aí do primeiro B, a interpretação dos prudentes da época da República Romana é hoje em dia nada mais, nada menos do que a nossa doutrina. É nada mais, nada menos do que a nossa doutrina. Era considerado à época como uma das principais fontes
do direito, essa interpretação dos prudentes, a manifestação doutrinária dos jurisprudentes, juízes e doutores aí, pesquisadores do direito, aqueles jurisprudentes, ou seja, aqueles então que faziam a doutrina, os pesquisadores do direito da época, juízes, doutores, enfim, atrelados ao direito, certo? Então, por isso, doutrina, a doutrinação, enfim, aquilo que lhe é passado por meio da interpretação dos prudentes sobre a situação de um respectivo problema, ou seja, colocando aí a possibilidade de sanear esse problema por meio da resolução desses pesquisadores do direito. E para que serve então esse pensamento, essa utilização dos prudentes? Meus queridos, serve para resolver as lacunas legais, ou seja, aquilo que a lei não preenche, ou seja, aquilo que carece de lei, é necessário que se haja uma interpretação conforme a situação e as leis já existentes, por meio de um pesquisador do direito, criando aí então uma doutrina dentro daquela temática. Não pode ficar aí sem uma resposta. Essa resposta deve ser aí interpretada por meio do estudo desses estudiosos do direito, certo? Então, essa conjectura da finalidade da interpretação dos prudentes é interpretar o caso com a lei e havendo lacuna na lei, ou seja, em branco ali, não tendo a possibilidade de preenchimento, se dá por meio aí da doutrina dessa jurisprudência, a forma aí prudente de interpretar as leis e encaixar aí em eventuais casos de lacuna das leis, enfim, encaixar o seu posicionamento, a sua opinião, a sua diretriz. É certo que a interpretação dos prudentes, tido como jurisprudência, e temos hoje a jurisprudência, é algo distinto. A jurisprudência de Roma se iguala com a questão doutrinária hoje em dia, que são os pesquisadores aí do direito, enfim, os que escrevem livros na área, enfim, do direito, doutores, mestres, pesquisadores e grandes juristas. A figura pura e simples da utilização da palavra jurisprudência, na verdade, hoje em dia é utilizada por reiterados julgados de forma aí igual, enfim, então determinado a matéria ou a questão pelos tribunais. Então, o pronunciamento de um tribunal de forma reiterada é tido hoje em dia como jurisprudência. Mas a jurisprudência, que era o pronunciamento dos prudentes da época, é atrelado mais à parte doutrinária agora aí do nosso século XXI. Beleza? Aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto aí é os éditos dos magistrados. Professor, o que seriam esses éditos dos magistrados? Os magistrados, então, em Roma não eram apenas juízes. Muita atenção a isso, que os magistrados em Roma não tinham só o condão de serem juízes. E esses, então, magistrados que detinham aí um poderio maior, tidos como servidores públicos, enfim, os magistrados com a conjectura de pretores, a conjectura dos censores que eram ali os membros do Senado, enfim, toda essa, o tribunus plebe, enfim, toda essa diretriz, a conjectura é que os éditos dos magistrados, nada mais, nada menos, era o conjunto de declarações emanadas pelos pretores para sanear problemas de particulares perante aí a administração da justiça, ou seja, a conjectura da relação de particulares dentro da República em Roma, enfim, tida aí por meio de pareceres, enfim, por declarações, determinações oriundas dos pretores, dos magistrados. Então, havia a conjectura da interpretação por parte de doutores e pesquisadores, enfim, dos juízes, e também a questão não só da interpretação, mas como de declarações prévias aí que expunham, então, projetos que se pretendiam desenvolver, tidos como éditos dos magistrados. Eram os projetos para aí, enfim, limitar ou eliminar essas
contendas aí entre os particulares e a administração da justiça, ou seja, resolver e sanear problemáticas aí de forma prévia, beleza? O nosso terceiro ponto é o plebiscito, outro importante ponto conquistado pela plebe. Lembra a conjectura dos patrícios, enfim, e a plebe, lá desde a origem do período da realeza, as leis romanas eram feitas através do populus romanos, enfim, que eram determinados aí, que poderia ser composto então dos patrícios e dos plebeus, enfim. O plebiscito é esse avanço, enfim, é a voz que os plebeus tinham, é a possibilidade, então. Bom, estava aqui no meio da gravação da aula, recebi uma ligação, então não sei onde te volta aqui, parou, mas voltou, não perdemos. Bom, então o que era importante aí com esse avanço, estamos no tópico dos plebiscitos. Seguinte, os plebiscitos foi dado voz aos plebeus, ou seja, o que os plebeus aí definiam em votação se tornava lei. Lembrem-se que tinha o populus romanos, que foi a possibilidade de patrícios, né, e plebeus se reunirem, e aí compostos tribunais aí por patrícios e por plebeus, enfim, aqueles comícios ali, enfim, centralizados com ambos, tanto plebeus e patrícios, se trazia e gerava leis dali, mas eram juntos, patrícios e plebeus, e aí valiam para todos, erga omnes. O plebiscito foi o ganho de voz para os plebeus. Os plebeus então poderiam se reunir sozinhos, poderiam definir e, se aprovado fosse, leis para eles de forma sozinha. Excelente, professor, legal. E para quem valia essa lei? Para todos? Não, valia apenas para os plebeus. Não foram vocês, plebeus, que se reuniram, que definiram essa lei? Então essa lei valerá só para vocês, não para os patrícios. Então foi um ganho, enfim, a possibilidade do plebiscito. Tinha força de lei, mas força de lei apenas entre os plebeus. Os patrícios eram excluídos aí dentro disso. Mas era, sim, uma fonte de direito. Beleza? A quarta fonte de direito agora é os costumes, enfim, como quarta fonte de direito aí. Os costumes, meus queridos, nada mais, nada menos, é aquele conhecimento tácito, é aquele conhecimento, é aquele hábito realizado pela coletividade, é aquele hábito de conhecimento de todos, certo? Aí essa questão de costume. Mas é importante aqui verificarmos que para se configurar um costume era necessário que o uso fosse repetido e prolongado. Não bastava ser aí algo pontual de conhecimento de todos. Teria que se dar de forma reiterada, e essa forma reiterada gerar aí um hábito, ou seja, aí configurava então um costume, aquele que fosse repetido várias vezes e prolongado no tempo. Ou seja, repetido e prolongado no tempo tinha como fonte de direito aí os costumes. E aí essa prática exercida por todos através dos tempos tornava-se aí então algo tido como um direito não escrito. Não é um direito positivado, escrito, mas o costume que se tornou aquele hábito, aquilo que se deu com habitualidade, enfim, era tido como uma fonte de direito também. E agora, o último tópico aí da nossa aula de hoje, enfim, é acerca do quinto elemento, da quinta fonte de direito romano, que já é a fonte que dá o enlace para a nossa próxima aula, enfim, que é sobre a lei das 12 tábuas, enfim, que vamos adentrar, que é o nosso próximo conteúdo programático, nosso próximo tópico, a lei das 12 tábuas, enfim, onde vamos ver na nona semana aqui desses nossos encontros telepresenciais. Porque agora essa fonte de direito, que dá ensejo depois à lei das 12 tábuas, é a quinta fonte de direito, é a lex, ou a lei. Então, vamos adentrar aí a quinta fonte de direito. Bom, essa quinta forma, então, foi fundamental para trazer tranquilidade, para pacificar, porque é certo que os costumes, por não ser positivados, e dentro dos éditos dos magistrados
e aí da jurisprudência, da interpretação, enfim, por parte dos patrícios, aí dos pretores, dos magistrados e juízes, tidos como sempre patrícios, é certo que eles acabavam puxando a sardinha aí mais para o lado da sua conjectura histórica dos patrícios, ou seja, os julgamentos, não havia isonomia entre julgamentos de patrícios com plebeus, e isso revoltava os plebeus, porque aí gerava insegurança jurídica, a norma não positivada, o costume, a interpretação feita por patrícios sobre aí, enfim, o direito de cada um. Sendo assim, é certo que no ano de 462 a.C., reuniram-se patrícios e plebeus através do tribuno de Tarentilho. O tribuno de Tarentilho reuniram-se e aí formaram aí uma comissão, enfim. Essa comissão enviou 3 patrícios para a Grécia. 3 patrícios saíram de Roma para a Grécia, com a finalidade de lá na Grécia estudarem parte do direito grego, que era um direito raso, enfim, mas estudarem mais a fundo a filosofia, para trazerem por meio da filosofia, enfim, a possibilidade da criação de uma lei. Contudo, esses 3 patrícios que foram à Grécia, permaneceram 2 anos na Grécia, quando retornaram a Roma, se dissolveram aí, enfim, falaram, não vamos escrever nada, enfim, e aí não se criou a lei. E aí os plebeus ficaram bravos pra caramba, entraram em conflito de novo com os patrícios, formaram uma nova comissão, aí uma comissão formada por patrícios e plebeus, uma comissão de 10 pessoas dentre patrícios e plebeus, e esses 10 membros então fizeram finalmente aí no ano de 450/451 a.C., não tem aí a precisão efetiva, criaram uma lei aí trazendo isonomia, uma lei positivada, uma lei descrita aí, onde foi colocado 12 mandamentos, enfim, tido como a lei das 12 tábuas. Ela foi grafada em bronze e colocada no Fórum Romano, ou seja, para que todos olhassem ali a aplicabilidade da lei, fugindo de eventuais interpretações, costumes, enfim, que eram prejudiciais, enfim, porque deixavam aí uma abrangência, uma discricionariedade aí aos pretores, enfim, aos juízes quando dos seus respectivos julgamentos, certo? Então aí trouxe definição legal positivada, vinculada tanto os interesses de patrícios e de plebeus, valendo a mesma lei para todos, a lei das 12 tábuas. É certo que o original da lei das 12 tábuas, após uma guerra contra os gauleses em 390 a.C., foi queimado aí o original em bronze, enfim, e aí perdeu-se a lei das 12 tábuas. Contudo, como em 450 a.C. havia sido o máximo do máximo, o suprassumo, a fonte de todo direito público e privado, assim dito pelos romanos, que a lei das 12 tábuas era ali a fonte do direito público e privado. A íntegra desse documento já havia sido aí copiada, enfim, o texto original pôde ser então restaurado devido às inúmeras cópias dessa temática central aí, tida por meio da lei das 12 tábuas. Legal? Então, meus queridos, com isso encerramos aí a res, que é coisa pública do povo, a República Romana, coisa do povo romana, onde se deu o fim da monarquia em 509 e aí iniciou-se a República. Vimos aí esses desinteresses e interesses entre patrícios e plebeus. Avançamos nas fontes aplicadas à República Romana, as fontes de direito, que são a interpretação dos prudentes, a jurisprudência, os éditos dos magistrados, o plebiscito, criado aí pelos plebeus, o costume e a lei, que aí ensejou então a lei das 12 tábuas. Beleza? Com isso encerramos então o nosso encontro de hoje. Grande abraço a vocês. Eventuais dúvidas, canto superior direito aqui da tela tem a mensagem que você pode entrar em contato aqui comigo. Se cuidem aí, muita saúde, máscara, álcool gel. Também tem a minha rede social,
Augustinho8, que você pode lá perguntar via direct eventuais dúvidas desse nosso avançar das aulas, tá bom? Grande abraço a todos vocês e é isso aí, até a próxima semana. Vamos lá!